Olá, amigos. Eu sou o Márcio Giovanni, esse é o Vivendo de Música e mais uma vez estamos recebendo convidados muito especiais. Eles são paulistas e paulistanos. Ela é compositora, professora, cantora, uma grande intérprete. Ele, violonista, professor. Hoje nós temos o imenso prazer e a alegria de estar recebendo aqui no nosso programa Alex Maia e Carol Andrade. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigada pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui. Para começar a nossa conversa, eu queria que você me dissesse o que te sugere a expressão vivendo de música. Bom, a princípio, ela sugere uma pessoa que resolve ter a música como ofício, maneira de se sustentar, né? Mas para quem vive de música, ela sugere tantas outras coisas, né? Como, pelo menos para mim, viver de música é talvez só viver, né? É a minha maneira de viver. Então, vai um pouco além do sustento, mas a princípio sugere isso. A música, vamos dizer assim, nasceu com você, né? Sua mãe, na sua gestação, começou a ter aulas de violão. Eu queria que você falasse dessa influência familiar, dessa, vamos dizer assim, dessa paixão que já vem da família logo de berço. Eu fiquei sabendo também, em pesquisa, que você também na sua infância tinha reuniões familiares com música. Conta um pouquinho dessa influência pra gente. Assim, eu venho de uma família muito alegre. Todo mundo é muito animado, né? E envolvido com música no cotidiano, no dia a dia, né? A minha mãe, em especial, ela até hoje, ela é uma pessoa que ela cozinha cantando, ela está andando em casa, está cantando, e eu falo que ela conversa com as plantas, ela está sempre cantando. Cantar sempre foi uma coisa que faz muito parte do nosso dia a dia, né? E assim, na verdade, a minha mãe, quando eu estava na barriga dela, ela começou a aprender a tocar violão. E aí ela fazia as aulas de violão e depois que eu nasci, provavelmente ela deve ter dado uma parada, não sei o quê, mas depois ela retornou e ela tinha lá uns cadernos enormes que ela tinha de músicas que ela tocava. E já era muito comum ela sentar com aqueles cadernos dela, começar a tocar, e a gente já sentava assim do lado e ficava cantando juntos, aquelas músicas que é do tempo do Onça, meio Jovem Guarda, misturado com samba canção, tinha de tudo ali, né? Que bacana. E aí eu, em especial, adorava ficar cantando assim com ela, até ajudando. Eu falo que ela tocava e a gente ficava meio que cantando para dar uma força mesmo para ela acertar os acordes e tal. Então, eu fiz parte desse aprendizado da minha mãe. E quando ela já estava bem, assim, já tinha uma série de músicas que ela tocava muito bem. A gente tinha um sítio que a família toda se reunia, né? Então, chegava fim de tarde ou dia de chuva, que não dava para ir para a piscina, ficava todo mundo na sala e era minha mãe ao violão e todo mundo cantando, né? Então isso já era uma diversão pra gente, assim, essa coisa de esse sarau super natural que acontecia, assim, né? E é uma forma de unir a família também, né? Você vê, a música tem realmente esse poder. A música tem esse poder. Tem. A música, e a gente como você disse, a música vai muito além, né? Sem dúvida. Ela abrange várias facetas do nosso mundo, né? Com certeza. Eu queria falar um pouquinho da sua formação musical. Aos 11 anos você começou a estudar violão. Né? Você passou por alguns professores, depois você teve um encontro com o José Modesto, né, que foi marcante nesse processo. Você também estudou na EMESP, né, na Universidade Livre de Música, é formada lá em canto popular, né? Isso. Fala um pouquinho, conta, depois também você fez alguns cursos aqui com pessoas maravilhosas, né? Mônica Salmazo, Gênio do Bock. Conta um pouquinho dessa trajetória sua, da sua formação musical. Bom, até continuando essa coisa de ver minha mãe tocando, já começou a despertar meu interesse de tocar também, né? O violão estava lá, eu queria também fazer som com aquele instrumento. A minha mãe foi a primeira a me ensinar os primeiros acordes e me ensinar uma primeira música, foi minha mãe, né? Aí depois ela falou, mas eu não sei muito, filha, você tem que fazer aula com o professor.
E aí eu fiz, durante períodos curtos, assim, com vários professores. Eu morava na região de Osasco nessa época. Eu morava em Osasco nessa época. E tinha vários professores que vários não, mas acho que foram uns 2 professores, né? E até o momento que eu tive a oportunidade de conhecer o Zé Modesto, que é um excelente compositor, um ser humano de uma grandeza, assim, uma pessoa maravilhosa. E ele estava dando aulas de violão, e eu e minha prima, que também é violonista, fomos fazer aula com ele. E ali foi uma coisa muito interessante para mim, porque na realidade eu percebi, a minha prima tocava muito melhor que eu. Primeiro que ela era mais dedicada que eu no violão, né? Eu acho que eu sabia que o violão só servia para mim para acompanhar o meu canto. Eu já acho que já tinha essa consciência, essa ideia. Então, assim, eu tocava as coisas simples. Tinha os solos lá, eu não tirava esses solos, eu deixava para ela. E a gente se completava. E o Zé Modesto foi um professor que estimulou algumas coisas muito importantes que hoje em dia eu valorizo muito, né, do meu trabalho, porque ele é um compositor e na época de cara, assim, na aula ele já falou assim: façam uma canção, compunham alguma coisa. E eu falei: mas como é que faz? Eu não toco, não sei como funciona. Falo, vai mexendo no violão, vai criando algo e não sei o quê. Então, esse estímulo, eu realmente levei isso para casa como tarefa de casa. Falei: eu vou fazer uma música. E comecei a mexer com o violão, entortar os acordes, ver o que saía, né? Eu nem lembro mais que música foi essa que eu fiz, mas eu fiz, mostrei e achei que fiz alguma coisa realmente... Enfim, fiz alguma coisa, né? Saiu de mim, surgiu, né? E aí isso foi muito estimulante, né? Fora que ele fazia a gente ouvir música, mais do que tocar, a gente ouvia música, conhecia assim, o cancioneiro de modo bem amplo, coisas que eu não tinha acesso, ele me apresentou. E ele tinha um grupo chamado Ventres e Vozes. E eles se apresentaram várias vezes aqui no Grande Otelo, né? Uhum. E eu fui assistir todas as noites que teve a apresentação, porque aquilo era fascinante. O grupo ele juntava canções com intervenções teatrais. E eu achei aquilo demais. Falei: demais. Eu achei, nossa, as duas artes se conectam perfeitamente. E não era exatamente um musical, era um show de canções, mas tinha os atores fazendo a ligação, né? Então, além dele ser um mestre para me ensinar algumas coisas ao violão, ele despertou o meu interesse pela arte como um todo, assim, né? De ver a arte de uma maneira diferente. Então, para mim, ele foi decisivo por conta disso. Aí você falou do estudo, porque então eu fiz um tempo com ele, depois eu acho que ele parou de dar aula e tudo. Eu também não avancei muito ao violão, mas eu descobri que eu era cantora, que eu gostava mesmo era de cantar. E aí, quando estava encerrando o tempo do colégio, né, tinha que decidir que profissão que eu ia ter na vida. E aí eu falei: puxa, no colégio eu já era aquela pessoa que estava sempre envolvida nos movimentos musicais, estava sempre fazendo parte das coisas de música na escola. Então eu falei: puxa vida, eu gosto disso, isso é uma coisa que me estimula muito. Sim, e falei: puxa, então acho que é por aí que eu vou caminhar. Conheci um outro músico, que é o Itamar Pereira, que é um baixista também fantástico. Ele me convidou para fazer um trabalhozinho, assim, para começar a ensaiar. E aí eu gostei daquela rotina de me encontrar com os músicos, ensaiar um repertório. Falei: então é isso que eu quero fazer mesmo. E aí foi quando eu me inscrevi para entrar na ULM, na época chamava ULM, hoje em dia é MESP. E foi bárbaro. Então, porque, voltando para minha mãe, tudo era uma brincadeira. Tudo era uma diversão. Quando passou pelo Zé Modesto, né, foi descobertas e tudo estímulos assim da intuição da musicalidade. Mas depois eu me vi pensando em viver de música, ou seja, ter isso como meu ofício. Então eu falei: não, então pera lá, eu tenho muita coisa para melhorar, né? Então aí eu falei: não, eu preciso buscar um caminho. E a ULM foi um caminho super interessante. Lá foi muito importante para mim. Legal. E hoje você também atua como professora. Hoje eu falo que quem tem mestre nessa vida consegue ser mestre de alguém, né? Porque quando você aprende, você é o autodidata, normalmente você fica até meio impaciente, porque você resolveu aquilo de modo tão natural, enfim, você se entende. Como eu tive esses mestres, eu aprendi a ensinar. Eu aprendi porque eu não nasci sabendo. Eu aprendi muita coisa com eles. Assim, eu não sou
Não sou nenhum gênio, nenhum talento absurdo, não. Aprendi muita coisa com cada um deles. E na ULM eu tinha aula com a Magali Mussi, que ela até hoje é uma professora de canto assim, muito conceituada. E ela não atua como cantora, né? Mas eu me recordo, a primeira vez que eu ouvi a voz dela, que ela cantou na aula para mostrar algo, fiquei meio espantada. Falei, como é que você tira som da voz desse jeito? Como é que faz para fazer isso, né? E ela foi uma referência mesmo do que é cantar, dos cuidados com a voz, enfim, da disciplina, né? Enfim, como extrair o melhor som, enfim, e ela foi super importante, realmente. E aí isso me fez, hoje em dia, ser uma professora que procuro fazer como ela, estimular os meus alunos a fazer essas descobertas, né, a direcionar, orientar, mas deixar eles livres, né, que isso é importante também. Sorrio pra mostrar o meu melhor, pra arrancar o seu sorriso, pra espantar a minha dor, seja como for. Sorrio pra mostrar o meu melhor, pra arrancar o seu sorriso, pra espantar a minha dor, seja como for. Sorrio só porque é preciso. Sorrio pra expandir a face, quebrar as rudes máscaras. Sorrio só pra apresentar os dentes. Sorrio até cair na gargalhada, brincar com o diafragma. Sorrio só pra arejar a mente. Sorrio pra mostrar o meu melhor, pra arrancar o seu sorriso, pra espantar a minha dor, seja como for. Sorrio pra mostrar o meu melhor, pra arrancar o seu sorriso, pra espantar a minha dor, seja como for. Sorrio só porque é preciso. Sorrio pra expandir a face, quebrar as rudes máscaras. Sorrio só pra apresentar os dentes. Sorrio até cair na gargalhada, brincar com o diafragma. Sorrio só pra arejar a mente. Sorrio pra mostrar o meu melhor, pra arrancar o seu sorriso, pra espantar a minha dor, seja como for. Sorrio pra mostrar o meu melhor, pra arrancar o seu sorriso, pra espantar a minha dor, seja como for. Sorrio só porque é preciso. Sorrio por nada, sorrio por nada, sorrio por nada, sorrio por nada, sorrio só, sorrio porque sou gente. Sorrio por nada, sorrio por nada, sorrio por nada, sorrio por nada, sorrio só, sorrio porque sou gente. Sorrio por nada, sorrio por nada, sorrio por nada, sorrio por nada, sorrio só, sorrio porque sou gente. Sou gente, e gente é pra sorrir. Sorria. Alex, Oi. você também nasceu em São Paulo e foi pequeno para Fortaleza, depois voltou aos 5 anos para cá novamente. Tá? Eu queria saber de você como é que surgiu a música na sua vida, né? Legal. É influência familiar também? Como é que é? Sim, meu pai é músico, né? De ofício, ele vive de música. E guitarrista e tal. Então, a nossa ida para Fortaleza está relacionado a isso, a shows e trabalhos que apareceram lá. Fomos morar em Fortaleza, voltamos para São Paulo. E aí eu fui morar numa cidade no interior de São Paulo chamada Taquaritinga, que fica próximo a Araraquara, né? E eu fui para lá com 12 anos de idade.
e voltei para cá com 21. Foi lá que começou a minha história musical mesmo, porque na adolescência um grupo de amigos resolveu formar uma banda e falaram, você vai ser o guitarrista. E eu nunca tinha pego na guitarra para tocar. Até os meus 14 anos, eu nunca tinha pego no instrumento, né? É aquela história de casa de ferreiro, espeta de pau. E aí os caras falaram, mas como você não toca, Alex? Seu pai é músico, você tem obrigação, cara. Você vai ser o guitarrista. E aí eu cheguei em casa e falei, pai, é o seguinte, eu vou ser guitarrista de uma banda e eu preciso tocar. E os caras querem ensaiar daqui uma semana, eu preciso tocar. Aí ele me ensinou como é que fazer os negócios, os acordes lá, para rock, para tocar rock, era mais simples. E sei que uma semana depois eu estava ensaiando com a banda. Dali por diante eu nunca mais parei de tocar. Foi assim, a influência da família, mas a imposição dos amigos me acordou assim. Aí eu cheguei com a guitarra e toquei, e um mês depois nós fizemos uma apresentação tocando punk rock. E aí eu senti que aquilo ali era o que eu poderia passar a minha vida inteira fazendo, que para mim não era perda de tempo, né? Então eu sentia que eu me dedicava, tanto é que na hora dos ensaios eu era um punk dedicado, os caras não entendiam muito isso, não, tinha hora para ensaiar, tinha que cumprir o horário. Como, vai faltar? Tô com a namorada? Não, cara, tem que ensaiar, né? Aí eles começaram a perceber que eu tinha uma dedicação que era vocacional já, né? Então dali por diante, aí fiquei tocando na região de Ribeirão Preto, Araraquara. Dali já migrei para tocar blues, para tocar MPB, e quando eu vi eu já estava trabalhando com a música, não fazia outra coisa da minha vida, não pensava outra coisa da minha vida. Foi a hora que eu decidi voltar para São Paulo, que eu precisava me conectar a outras realidades musicais. Eu sabia que aqui em São Paulo era muito mais difícil, mas tinha muito mais oferta para aprimoramento e tudo mais, né? Então essa foi minha volta para São Paulo. Que legal. Você falou em aprimoramento, também queria saber um pouquinho de você, da sua formação musical. Você estudou com Ulisses Rocha, também que é uma referência. Sim. Durante 5 anos. Isso. Né? Também se formou em harmonia e reharmonização. Isso. Né? E também é aluno master do Paulo Bellinati. Exatamente. O Ulisses, ele deu um curso na ULM do Brooklyn. Eu nem sei se ainda tem a ULM do Brooklyn, que tinham dois polos, né? Não tem mais, né? E ele deu um curso lá que era técnica para o violão moderno brasileiro, alguma coisa assim. E eu fui lá, me inscrevi. Ele não ouvia você não encontrava com o Ulisses na entrevista. Era um questionário. Eu respondi o questionário bonitinho lá e não passei, né? Aí, no semestre seguinte, porque eu tinha visto, eu estava procurando um professor, já tinha feito aula com alguns violonistas em São Paulo, mas eu estava procurando não um professor, eu estava procurando um mestre. E o mestre é aquele cara que fala para você, ó, vai reto aqui, tá tudo escuro, você não está enxergando nada, mas você vai reto, porque você acredita que ele tem uma visão que você não tem. Quando você faz o que o teu mestre diz e você não está enxergando onde vai dar, é porque você realmente encontrou o mestre. Se você duvida, ele não é seu mestre. E eu vi o Ulisses na TV Sesc fazendo um show e eu falei, cara, esse é o meu mestre. E comecei a pesquisar e vi que ele dava esse curso. Preenchi o questionário, não passei. Semestre seguinte, fui lá, preenchi o questionário de novo, tudo escrevendo bonitinho, engordando o currículo, não passei. Da terceira vez eu fui lá e eu falei, quer saber, eu quero fazer aula, cara. E parei de enfeitar o pavão e falei assim, mas, eu não vou passar mesmo, então eu vou escrever o que eu quiser aqui. Aí ele me chamou. Aí eu passei. E aí eu fiz esse curso de um semestre com ele. Quando acabou o curso, eu falei, mestre, eu não quero parar, cara. Você vai ter que me arrumar um jeito de dar aula. Aí ele me ofereceu um horário para a gente fazer aula particular. E eu fiz essa aula particular durante 5 anos. E o Ulisses, ele tem uma história que não é só comigo, que todo mundo que eu encontro que teve contato com Ulisses, diz que a vida se qualifica antes de Ulisses e depois de Ulisses. Ele é um divisor na vida das pessoas porque ele interfere mesmo positivamente. Ele dá a bronca na hora certa, ele alerta você para umas coisas que você não está observando. Então, sempre que eu estou numa dúvida, agora o Ulisses está morando na Flórida, né? Ele está criando um curso de violão brasileiro na Flórida, na Universidade da Flórida. Mas eu escrevo para ele quando eu estou com dúvida. Diversos momentos da minha vida eu estava sem saber que decisão tomar. Eu falava, Ulisses, o que eu faço nessa situação?
Ele, Alex, faça isso. Eu faço e dá certo. E é impressionante. Aí, nisso, né, depois, na sequência, teve um curso com o Paulo Bellinati em 2002. Eu estava fazendo aula com o Ulisses e fiz um curso com o Paulo Bellinati também na ULM. E aí eu encontrei o Bellinati e falei para ele, depois, quando o curso acabou, eu falei, mestre, daqui 10 anos eu vou fazer aula com você. Aí ele olhou para mim, 10 anos? Faz agora. Eu falei, não, eu não tenho preparo para ouvir o que você tem para me dizer, e eu ainda estou formando minha técnica, porque o Ulisses fez isso. O Ulisses me mostrou como é que um violonista realmente se porta. Ele falou, o violonista é assim, tocar violão é assim, porque eu vinha da guitarra, né? Eu era um guitarrista. Então, esse papo de quem toca guitarra, toca violão, é mentira. Você olha o cara, você fala, esse cara é um guitarrista tocando violão e vice-versa. Hoje, se eu pegar uma guitarra, é um desastre, né? E aí o Bellinati achou estranho, mas tudo bem. E no curso do Bellinati ele falou assim, se vocês quiserem aprender harmonia mesmo e arranjo, o caminho é Cláudio Leal Ferreira, que foi o maestro que eu, saindo do curso do Bellinati, fui fazer, fiz, são 3 anos de curso de harmonia e reharmonização com Cláudio Leal. O Ulisses, na verdade, ele me deu alta, né? O Ulisses foi tão mágico que ele falou assim, Alex, um belo dia eu cheguei para fazer aula, ele falou assim, ó, você não precisa mais fazer aula. Isso não quer dizer que você não tenha o que aprender. Isso só quer dizer que você aprendeu a estudar. Então, se você aprendeu a estudar, você pode estudar sem um professor por enquanto. Vá procurar outros professores agora. Eu achei isso, assim, mágico. Sim. É dos grandes, os grandes fazem isso. Sim. Né? E aí, beleza, comecei a gravar Outras Mulheres. Estou sintetizando para você entender como é que chega o Bellinati nessa história. Comecei a gravar Outras Mulheres e o violão o captador deu uma diferença de regulagem, estava batendo uma afinação. Fui no Saraiva, que é o meu luthier e meu grande amigo, meu grande irmão, para ajustar esse violão. Quando eu cheguei lá, estava lá o Bellinati, exatamente 10 anos depois daquela promessa que eu havia feito para ele. Que é o destino, né? A hora que eu entrei no estúdio, no ateliê de Saraiva, eu peguei o violão e toquei uma peça do Bellinati inteirinha ali para ele. Ele olhou assim e falou, mas você sabe tocar isso aqui? Eu falei, eu sou seu aluno à distância. Aí a Carol confirmou, ele falou assim, ele sabe tudo sobre você. E aí foi que dali eu estava precisando de uma corda, a gente saiu de lá, foi para a casa dele. Quando chegou na casa dele, eu falei, mestre, daqui eu não saio, eu quero fazer a aula com você. E desde então eu venho fazendo esse masterclass com ele, porque ele até diz, ele fala assim, você é meu único aluno. Então eu falei, então não é aluno, é discípulo, né? Que legal. Então eu vou lá, tomo as broncas necessárias que uma pessoa que quer evoluir, sabe que essa evolução não tem fim, né? Porque eu vejo por ele vai viajar, ele leva o violão, leva as partituras e quer estudar, ele está sempre estudando. Se ele está sempre estudando, que para mim ele é um caminho a ser alcançado, eu só tenho que estudar. A única coisa que eu tenho que fazer é estudar e devolver isso para quem quer ouvir o som, né? E para quem merece, as pessoas que estão dispostas a se conectar também com essa realidade da música, porque a música tem várias realidades. Eu faço uma das realidades musicais, né? Então, esse meu mestre, o Bellinati, ele é o cara que a aula dele é filosófica, assim. Às vezes eu nem toco, ele vai falando com uma paixão e ele consegue ter uma coisa que eu acho que todo professor tem que ter. Ele vibra quando o aluno acerta. Eu sei que eu acertei pelo brilho no olhar dele. Que legal. Brilha, eu acho que ele se lembra de quando ele acertou aquilo ali. Então, Isso marca, né? isso marca. Você aprende. Porque eu fico com aquela sensação, é assim que eu provoco isso nele, então é assim que eu quero tocar. Então isso para mim é emocionante. E eu acho que esse sentimento que vocês aí, através do que vocês têm dito pra gente aqui, está bem explícito, é que levou ambos também a dar aula. Você também dá aula. Sim, né? sim. E a impressão que a gente tem é exatamente isso. Olhando aqui para vocês no olho, direto no olho de vocês, eu estou vendo o brilhinho. É verdade. É isso aí. Então a gente sente, isso é uma verdade que ela é transmitida para as pessoas, para quem está aprendendo, e também para quem está aprendendo, também ficar ligado nisso que você acabou de colocar, que a gente sempre tem o que buscar, sempre tem, né? Porque às vezes as pessoas se empolgam um pouquinho quando já tem um certo conhecimento e acaba deixando isso de lado e acaba perdendo um pouco desse encantamento, que eu acho que é o segredo para a gente estar sempre bem, né? Bem com as pessoas,
bem com o nosso trabalho, bem com aquilo que a gente está buscando fazer. Eu acho que isso aqui é bacana. E a rotina do músico, eu falo isso para os meus alunos, a rotina do músico ela é idêntica ao de um atleta de alta performance. Se ele não treina, se ele não está sempre ali com vigor físico, né, aprumado, ele começa a ter decadência, né? Ele começa a não conseguir fazer aquilo que ele fazia, ele cai numa zona de conforto e assim, é um exercício diário, não tem nada... O gol de ontem não garante a vitória de hoje. Exatamente. Tem que fazer gol de novo. Cada vez que você toca é um gol que você tem que fazer. Não tem... E assim é na vida, né? É assim na vida. Assim na vida. Eu só queria fazer um adendo aí, que você citou o Saraiva. O Saraiva também é um amigo querido nosso. Já está feito o convite, a gente também vai trazê-lo aqui no Vivendo de Música. Inclusive, espero que a gente possa estar juntos também nesse dia especial. Com certeza. Porque é uma pessoa também... Um mago dos violões, né? Ele é uma pessoa diferenciada também. Totalmente. Especial. Totalmente, Ser em todos os maravilhoso. aspectos. Todos os aspectos. Muito bacana. Você também citou dessa parte sua, né, vamos dizer assim, da guitarra. Eu queria saber como é que foi essa transição da guitarra para o violão. Para isso, eu queria que você falasse também da banda onde vocês acabaram se encontrando, né? Jessica Blues. Nessa... A história é muito boa, porque a Carol... eu entrei nessa banda assim, cheguei em São Paulo, fui trabalhar numa agência de publicidade, não tinha conexão nenhuma com músicos aqui em São Paulo, então não tinha como eu já chegar tocando. E aí eu tinha que vender o conceito de site, da internet, isso em 1996, 97, onde não tinha, a internet não era tão difundida, ninguém via tanta necessidade de ter um site, porque não tinha tanta gente acessando para ver o site. Então, e eu tinha que chegar num lugar sem entender nada e falar sobre isso. E o lugar que eu ia vender site todo dia era Teodoro Sampaio. Não vendia mas ficava o dia inteiro lá tocando guitarra, fazendo som. E aí o que aconteceu? Eu vi um cartaz enorme assim, escrito: precisa-se de baterista para formar banda de blues, falar com o Alex. Eu anotei o número do cara e liguei. Falei: Alex. Ele: pois não? Eu falei: aqui é Alex. Aí ele: Alex? Eu falei: não é eco, cara. Eu sou Alex, você também é Alex. Eu vi um cartaz que você precisa de um baterista para formar uma banda de blues, né? Aí ele: sim, cara, sim, eu preciso. Você é baterista? Eu falei: não, cara, eu sou guitarrista. Ele: tá, mas no cartaz falava baterista. Eu falei: não, cara, mas é que eu tô chegando em São Paulo e quero tocar aí. E eu posso, é mais um para ajudar a achar um baterista, né, cara? Então você me aceita na banda? Cara de pau da pessoa. Aí ele falou: cara, já tem guitarrista. Eu falei: mas 2, eu fico na base, não tem problema. Aí ele falou: cara, a gente vai fazer um ensaio no final de semana, vem aqui ensaiar e a gente vê. Aí eu fui. Eu acho legal assim, a minha passagem pelo Ceará foi curta, mas eu tenho assim, eu me intitulo cearense, porque a minha convivência com os cearenses depois, ao longo da minha vida, eu sempre observo que o cearense está espalhado no mundo inteiro. Isso é uma coisa interessante. E assim, quando eu falo que o paulistano trabalha muito, o cearense também é um cara que trabalha muito, só que trabalha feliz. Sempre. Eu nunca vi um cearense triste trabalhando. Então, eu olhei aquilo e falei: o meu lado cearense tem que ser cara de pau. Tem que chegar lá e falar: vou fazer, e os caras vão gostar de mim e vão ficar comigo, que é uma natureza, né? E realmente, os caras curtiram, a gente brincou, fiz piada, a gente deu risada. Quando acabou, ele falou: tá, então vai lá, vamos ajudar a achar um baterista. Aconteceu que na sequência a cantora atual e o guitarrista saíram da banda, ficou baixista, guitarra e batera, e precisava achar uma vocalista. E aí o Alex... Guitarra e gaita, não tinha batera ainda. Não tinha guitarra, baixo e gaita, a baterista veio depois. E o gaitista falou assim: pô, minha namorada conhece uma menina que canta lá, que faz aula também na ULM. Num belo dia chegou, mas no dia que você foi já tinha um baterista, né? A gente já tinha arrumado um baterista. No dia que ela chegou para cantar 2, 3 músicas e ir embora, porque ela tinha um compromisso e tal. Ela chegou, cantou. Fizemos lá uma música com ela. Ela falou: tá, vou embora. Quando ela saiu do estúdio, os caras falaram assim: cara, a gente precisa arrumar um jeito de ficar com essa cantora, cara. Os caras da banda falaram, eu guardando a guitarra, eu falei assim: eu vou casar com ela.
Que legal. 18 anos, né? Atrás. Que maravilha. E aí eu comecei, ela entrou na banda, realmente nós começamos a ter uma sintonia muito grande. E aí a gente começou a ter uma afinidade que levava para as composições. E a banda era uma banda de blues e jazz. Mais blues que jazz, né? O jazz foi também uma influência da Carol, que ela começou a trazer algumas coisas e aí a gente foi caminhando para esse lado. Mas quando ela começou a compor, foi o momento que a banda realmente começou a ter uma trinca, porque as composições dela não eram estritamente para o blues e para o jazz, né? Então, aí a banda começou a ficar meio difícil de sustentar isso. E aí foi a hora que a gente começou a trabalhar em duo, né? E esse duo, guitarra e voz, ficava diferente para o mercado. O voz e violão é muito marcado, né? Então foi aí que eu comecei a pular para o violão. Só que sentindo que eu estava deixando de ser guitarrista e não estava aprendendo a tocar violão. Então eu estava meio que caindo numa entre-safra ali que era perigosa. E aí foi aí que eu comecei a buscar um mestre que me ensinasse a tocar violão, que eu via violonistas e falava, violão é isso, não o que eu oferecia para o violão. A musicalidade, pelo fato de ter convivido com música desde sempre, me ajudava, mas eu precisava estudar, eu sabia disso. Foi aí que eu migrei, pulei para o violão direto. E aí a gente foi tocar nas noites de São Paulo, 10 anos tocando em várias casas de São Paulo e casas legais. Foi um aprendizado, foi uma escola muito grande esses 10 anos. Eu aprendi muita coisa e aprendi também o que eu não queria fazer e o que eu queria fazer. Isso foi legal. Uma coisa que me chama a atenção, que eu acho que é importante, foi essa visão que você teve da necessidade de se aprofundar no instrumento que você estava passando porque às vezes isso acaba passando desapercebido e a pessoa acaba seguindo um caminho diferente daquele que ele poderia seguir, porque ele cai no senso comum, né? Assim, muitas pessoas tocam violão, mas tem pessoas que tocam violão. É diferente, né? E talvez essa convivência que você teve com seu pai, né? Com essa trajetória, que mesmo quando você não estava tocando, tivesse te dado essa noção, né? Da necessidade que a gente tem que ter de ir um pouco, de ir além, né? E não ficar, vamos dizer assim, no comum, cair no comum mesmo, né? E na verdade eu acabei descobrindo que o violão é a minha paixão mesmo, né? Então eu nunca estudei guitarra como eu estudo violão. Então eu descobri que na verdade a guitarra era um instrumento que eu tocava, mas quando eu comecei a tocar violão eu comecei a descobrir um universo que aí virou minha paixão. O Fábio Zanon uma vez deu uma entrevista e eu me conecto muito, me identifico muito com essa frase dele, que ele disse que o violão para o violonista é como um cavalo para o árabe, uma jangada para o pescador. E é exatamente isso. Ele é o que te conduz a qualquer caminho que você quiser, né? O meu condutor é o violão. Isso, e é com ele que eu vou. As nuvens são cinzentas, mas o céu ainda é azul. O chão é de concreto, mas flores insistem em crescer. Motores rasgam o silêncio, mas pássaros têm seu lugar. Buzinas apertam o tempo, mas ele permanece no seu pulsar. As casas vão pro alto, mas carregam um quintal. Seriedade impera, mas não no carnaval. Os muros dividem, mas toda a gente quer se ver, seja nos jornais ou seja na TV. Vocês estão na cidade ilusão, fingem ou estão por esquecer de onde vieram ou pra onde vão.
As nuvens são cinzentas, mas o céu ainda é azul. O chão é de concreto, mas flores insistem em crescer. Motores rasgam o silêncio, mas pássaros têm seu lugar. Buzinas apertam o tempo, mas ele permanece no seu pulsar. As casas vão pro alto, mas carregam um quintal. Seriedade impera, mas não no carnaval. Os muros dividem, mas toda a gente quer se ver, seja nos jornais ou seja na TV. Vocês estão na cidade ilusão, fingem ou estão por esquecer de onde vieram ou pra onde vão, pois o que realmente importa é o coração. Vocês estão na cidade ilusão, fingem ou estão por esquecer de onde vieram ou pra onde vão, pois o que realmente importa é o coração. Legal. Então, aí vocês começaram a fazer um trabalho de MPB, como você citou, começaram a tocar, né, em casas noturnas, em bares, né? Foi o primeiro, vamos dizer, foi a introdução da Carol e do Alex, né, no mercado da música. E depois vocês montaram um espetáculo, um show, falando do Tom, é isso? Falando de Tom, De né? Tom. Esse show, na realidade, o resultado foi... a gente fez apenas 2 apresentações desse show. Mas, tendo em vista esse mundo que a gente vivia, que era o mundo da noite, onde, infelizmente, né, boa parte dos lugares que você toca, as pessoas não estão dispostas a ouvir a música, elas estão dispostas a ouvir a música lá e a pessoa aqui, né? E a gente sentia isso, sabe? Isso batia de uma forma... Porque a gente não ia para a noite para tocar qualquer violãozinho e nem para cantar qualquer coisa. A gente preparava o que a gente ia mostrar. Mas chegava lá, na hora que o clima da noite esquenta, era uma barulheira. E o Alex fazendo os arranjos bonitos, e eu querendo interpretar. E a gente não tinha esse retorno. Então a gente sentia um desejo de falar assim, poxa, então a gente tem que criar um show especial, diferente disso aqui que a gente faz, com um conceito de show, de arte mesmo, né? E foi quando a gente, então, imaginou de fazer esse trabalho em homenagem a Tom Jobim, que é uma grande referência para qualquer músico, e era pra gente, a gente ouvia tudo, já estava lendo de tudo sobre Tom Jobim, estava bem envolvida com a trajetória dele. Falei, vamos fazer esse show. E foi muito legal, porque assim, eu sempre falo para as pessoas, né? Essa trajetória da noite, ela tem prós e contras, mas ela tem prós muito significativos, né? Um deles, por exemplo, é você ganhar um público, porque quando a gente começa a fazer música, o nosso público inicial são os nossos amigos, né? São os parentes que vão assistir e tal. Quando a gente foi para a noite, a gente ganhou um público lá, né? Pessoas tinham aquelas que estavam com o ouvido ligado e falavam, vocês são bons, vocês, né? Eles até falavam, o lugar de vocês não é aqui. Alguns falavam assim pra gente, né? A gente falava, mas não é aqui o lugar de vocês. Enfim, estamos aqui, né? Então, vamos cantar para vocês. Então, a gente tinha esse público, a gente falou, vamos levar esse público para assistir o que a gente quer fazer. Vamos colocar eles para assistir um show. E aí foi quando a gente desenvolveu esse trabalho. Não foi só voz e violão, a gente fez uma banda mesmo, com bateria, baixo, sax e flauta, né?
já foi uma formação maior, né? E realmente a gente fez um repertório assim, de clássicos do Tom. E eu também, por conta de estar bem envolvida na trajetória dele, eu ia contando um pouco das histórias dele durante o show. Então eu costumo dizer que esse show teve uma grande importância porque ele foi um marco para a gente mostrar para que a gente realmente veio, o que a gente é, para esse público que nem ouvia a gente às vezes. Tanto é que as pessoas quando foram assistir falam, nossa, que coisa linda, que maravilha, né? E assim, a gente até tocou a estreia, a gente fez em 2 lugares que a gente tocava semanalmente, mas a gente pediu para o dono da casa, ó, podemos fazer um dia especial desse show, a gente vende os ingressos e as pessoas vêm assistir, e eles toparam, né? E a gente lotou a casa desse público, amigos e público da noite, para assistir um show bem especial. Então eles ficaram encantados e nos viram de modo diferente. Então, e era isso que a gente realmente queria, não só que eles vissem a gente de modo diferente, mas a gente queria ser diferente, né? Queria realmente configurar como artistas, fazendo arte mesmo, né? E não, infelizmente, eu falo, a noite é uma trajetória fantástica, mas a gente acaba virando uma espécie de sei lá, um abajur, eu falo, o pessoal está aqui, ninguém está nem dando bola, né? Então, mesmo em lugares muito bacanas que a gente tocava, a gente ainda sentia essa dificuldade, porque a música a música ela pede silêncio para ela acontecer, né? Mínimo silêncio, um coração aberto, né? Que nem você mencionou no outro momento. Então, a gente ali foi um marco, assim. Então, é isso que a gente gosta de fazer, isso que a gente vai fazer. Então, tem que ser por aqui. Mas, assim, também foi um marco de tudo, que é batalhar público, fazer divulgação, porque aí a gente segurou a onda, porque uma coisa é você tocar num lugar e você já tem um público da casa que frequenta lá, que vai beber, que vai paquerar, né? Ali não, então você tem que arrumar público a fim de ouvir música. Aí você tem que garimpar essas pessoas, porque não são tantas assim, né? Ou pelo menos elas estão, às vezes elas são discretas, elas não estão muito, né? Assim, então foi tudo isso, foi esse marco em todos os aspectos para a gente, falando de Tom. Mas eu vejo uma importância assim singular, né, a partir disso que você está me falando, porque eu acho que foi talvez a partir daí que vocês realmente se diferenciaram, né? Porque quando você cria um conceito, você não está só tocando na noite, você tem, né, é o que você falou, né? É um espetáculo, é uma sequência, né? São os detalhes, as nuances que você, né? É aquilo que você está querendo despertar nas pessoas, né? O ápice, né? Quer dizer, você pensar em tudo isso faz com que você cresça também, né? E aprenda com isso e que as pessoas passem a ter uma visão diferente daquilo que você está apresentando. Isso é muito especial. E logo depois disso, você passou aí por vários festivais, tá? Inclusive você foi premiada em alguns deles como melhor intérprete. Eu queria que você desse a sua impressão sobre os festivais, sobre esse espaço, que eu acho que ainda é importante, né, para muitos músicos, né? A nossa experiência foi muito gostosa, assim, foi muito importante também. Eu nem sabia que existiam festivais, a gente teve conhecimento lá numa dada época que a gente tinha já algumas composições e a gente estava justamente trabalhando com uma banda para fazer um trabalho autoral com uma banda. Tinha mais bateria e baixo, era só bateria, baixo, violão e voz. E a gente estava ensaiando um trabalho autoral. Quando a gente descobriu que tinham festivais, a princípio a gente se inscreveu para um festival de Rio Claro. Esses festivais normalmente acontecem em cidades, na sua maioria, em cidades do interior, né? E tem o ano todo. Interior de diversos estados. De diversos estados. Não só de São Paulo. Enfim, a gente então ficou sabendo desse de Rio Claro. Aí, vamos enviar, vamos ver o que acontece. A gente tinha feito uma gravaçãozinha com a banda, enviamos para Rio Claro. Aí, quando veio a resposta, né, sai lá os classificados, né? Aí a gente, legal, passamos. E aí, já tinha a data, todo o esquema, eles passam, né, que você tem que passar. Aí a gente foi falar com os músicos, vamos lá então pro festival, parará. Cara, essa data não dá. O outro falou, cara, não vai rolar. E a gente, e agora? Porque a gente mandou uma gravação com banda, será que eles vão reclamar se a gente for só você, só for a gente e tal? Aí, mas vamos, não vamos deixar os caras na mão, aí é pior ainda, né?
Aí que foi interessante, porque aí o Alex teve que fazer um trabalho de tornar uma coisa que era com banda num voz e violão. E já levando em consideração que a gente tem essa preocupação, assim, de não fazer uma coisa qualquer, então ele fez um trabalho, não, tem que arranjar, tem que fazer uma coisa bacana. Trabalhou na música, a música era Ausência. E aí a gente foi para esse festival, apresentando voz e violão. E foi muito legal, foi muito legal. O festival era de um porte grande, era um teatro muito grande, o som excelente, né? Teatro lotado. Teatro lotado de pessoas, assim, uma cidade interior, todo mundo ali interessado. E assim, música de festival, às vezes, normalmente, assim, ela tem uma pegada, assim, ela é um pouco mais para frente. Ela tem uma característica específica, quem conhece o festival sabe. A nossa não tinha nada a ver com o festival. A Ausência não tem nada a ver com o festival. Mas foi interessante, porque foi uma coisa diferente, né? Quando o público viu e chegava no refrão, eu fazia o pessoal estalar os dedos, assim, e todo mundo estala no dedo, e fica um clima meio jazz, né? E a gente falou, pô, então foi legal, né? Bom, mas como a gente não tinha perfil de festival, a gente nem entendia como funcionava, a gente também não foi classificada, não pegou os primeiros lugares, mas a gente ficou encantado com aquilo. Nós fomos para a final. A gente foi para a final. Nós fomos para a final, mas não pegamos as premiamos nessa primeira. premiações. Mas a gente ficou encantado com aquilo. A gente ficava num abrigo, sei lá, num lugar que os músicos dormiam lá, porque você tinha que tocar num dia, depois no outro dia você ia passar para a final. E a gente passou, né? Aí os músicos se reuniam, a gente começou a mostrar canções, aí a gente descobriu quanta gente compondo nesse momento, fazendo música e tal, né? Então, esse foi o grande encanto do festival. Acho que para mim o festival, a importância do festival é o encontro com os músicos do festival e o encontro com esse público que está querendo ouvir coisa nova, está querendo, né, assim, descobrir o que está, né, o novo que está surgindo. Então, assim, isso é maravilhoso. A parte da premiação obviamente, que é um resultado, assim, é uma consequência também. Você vai começando a entender como funciona tudo aquilo e tal. E mesmo com a Ausência, a gente ganhou 2 prêmios, né, com essa canção, depois em outros festivais. E aí teve outra canção também, Ventos, que a gente ganhou. A parte os festivais valorizam muito a interpretação. E como eu sempre tive muito essa veia de um pouco mais teatral, talvez, assim, de trazer mesmo a palavra para frente da canção, isso acho que de alguma forma foi interessante. Eu acabei ganhando alguns prêmios de melhor intérprete, enfim. Então foi uma experiência muito legal. E foi no festival que a gente sacou, então, com a força de Ausência e Ventos, que são essas 2 canções que a gente levou para os festivais, que a gente falou, pô, então quer dizer que nós somos compositores. Nós temos uma obra. Então nós temos que mostrar, nós temos que fazer alguma coisa com ela. Então isso também valorizou o que para a gente era só uma canção que a gente fazia entre nós, né? Assim, a gente levou para o público, né, gostou. Então a gente falou, então somos compositores, vamos investir nisso, né? Me faz um bem e eu me faço pra você e faço meu destino andar de encontro ao teu. Quero que perceba a intensidade. Correm as horas e eu tentando traduzir, me fazer entender, e só a ausência explica. Sem beijo, sem abraço, sem o teu olhar que vai se armando, tomando forma, fixando e se quebrando num sorriso sem graça, querendo a gracinha e explicar aquilo tudo que não dá pra entender.
fico esperando pra contar daquilo que não dá pra entender e mirabolando um jeito simples de te mostrar. Lembro nossa história e vem na memória aquilo que não dá pra entender. Não importa essa paranoia, me faz um bem, me faz um bem. Sem beijos, sem abraços, sem o teu olhar que vai se armando, tomando forma, fixando e se quebrando num sorriso sem graça, querendo agraciar e explicar aquilo tudo que não dá pra entender e fico esperando pra contar daquilo que não dá pra entender e mirabolando um jeito simples de te mostrar. Lembro nossa história e vem na memória aquilo que não dá pra entender. Não importa essa paranoia, me faz um bem, me faz um bem. Como funciona esse processo de composição para vocês? Para mim não funciona, funciona para ela. Ela que compõe. E, inclusive, você falou de ausência, né? A ausência foi uma carta que você escreveu para o Alex. Foi mesmo. Ausência foi a primeira música que eu fiz na minha vida. E assim, na verdade, então foi isso. Era uma carta que eu tinha escrito e dado para ele, logo no comecinho, que a gente começou a namorar. E aí, depois de um tempo, ele chegou para mim e falou: vamos musicar essa carta. Aí eu falei: não, Alex, ela não tem estrutura, nem fiz pensando nisso. Imagina, a música não é uma música, é uma carta. Não pensei em fazer uma música. Ele falou: não, vamos fazer. Aí pegou lá o violão, sentamos e isso foi muito interessante, porque para mim foi muito estranho tudo aquilo. Ele tocava os acordes e falava: vai, canta aí. Aí eu pensando, não sei o que eu canto aqui, como assim? Aí eu comecei a brincar, né, assim, com alguma coisa. Ele: é isso aí. Mas a gente foi meio que se encrencando na música, a música não saía. Então a música foi um parto, assim, porque a gente fez um pouquinho dela, depois, então tá bom, deixa ela pra lá, depois a gente volta. Aí outro dia se encontrava, fazia ela de novo, mais um pouquinho. E ela foi sendo feita aos pouquinhos. E por isso que ela ficou uma coisa diferente mesmo, assim, não é convencional. Mas virou uma canção bonita. Que ela não aproveitou a inspiração de um momento, ela aproveitou a inspiração de vários momentos. Então, cada hora você estava com um momento de fazer. A música é um jazz, depois tem um blues, depois tem uma valsa. Ela vai misturando várias coisas no meio que era... Virou uma mistura. E aí foi então a primeira música que a gente fez juntos. E a gente fez juntos mesmo, porque ele me deu ele foi criando a ideia dos acordes, a coisa meio pro blues, assim, inicialmente. Então, ela era mais blues. Lembra que eu falei que a gente fez com uma banda? E aí depois virou um arranjo violão. Aí depois o arranjo violão, ele tornou a música, acho que um pouco mais, sei lá, deu uma erudição para a música, mas ela era mais blues, assim, no início. Então a música se transformou também com os arranjos, né? E aí foi a primeira música que a gente fez. E assim, então, o nosso processo no primeiro disco, né, que é o Vida Dentro, que foi aquela leva de canções que a gente apresentou, era normalmente assim: o Alex fazia algum caminho harmônico
E eu construía uma melodia e depois isso virava, colocava uma letra. Ou, às vezes, eu cantava uma música inteira, melodia e letra, e entregava para ele. E como ele encaixava a harmonia, eu falava, não, então somos parceiros na música, né? Então, mas o que ele diz é que, assim, a centelha, assim, a coisa do compositor é minha, né? Uma coisa minha, porque eu tenho essa... Parece até uma coisa assim, é um desejo, um negócio não tem... Eu falei, no começo eu compunha socialmente, depois comecei a compor todo dia, agora me sinto viciada nisso. Isso é um vício. Então, eu tenho essa necessidade. O Alex, ele curte, ele fica do mesmo jeito que eu fico para compor, para fazer arranjo. Depois que eu fiz a música, entrego na mão dele, aí eu falo para ele, então tá aí, do meu jeitinho, faço um violãozinho bem, qualquer coisa. Aí ele vai e fica lá viajando nas cadências harmônicas, viajando nas possibilidades, né, da construção, dos ritmos, enfim. E aí é a hora que eu largo, eu falo, fica à vontade, faz o que você quiser, porque eu confio nele, é claro, né? Sem dúvida. Então, o nosso processo é assim, inicialmente, tanto é que o disco que a gente está produzindo agora acabou sendo todas as canções de minha autoria, porque ele também virou para mim e falou assim, agora você coloca as harmonias, tá? Nas suas músicas. Ele não põe mais as harmonias. Então eu falei, então tá bom, eu não te dou parceria. Então. Não, ela cantarola e ela sabe harmonizar. Eu falei, já me dá harmonia, porque você já me diz mais ou menos para que caminho que você quer ir, e eu depois vou mexendo na harmonia, na estrutura dela, né? E para mim fica muito legal, porque eu entendo exatamente o que ela quer. E aí ela põe acordes, umas cadências que resolvem mais simples a música, e ali eu abro janelas sem mexer na estrutura do que ela, no DNA do que ela quer. Eu entendo o DNA, mas ali eu faço uma mutação genética para alguns caminhos, né? Mas não deixa, quando ela ouve, ela sabe que tá o que ela... A nascente tá ali, né? Eu respeito muito bem a nascente dela. A não ser com algumas músicas que eu falo, isso aqui é uma valsa, aqui, né? Aí a gente vai caminhando, mas ela dá muita liberdade, assim, e ela realmente entrega as músicas. É um trabalho que facilita o arranjador, porque as músicas são boas e já vem muito bem definida, com parte A, B, C, sabe? Ela já sabe onde a música quer chegar. Então a parceria dá muito bem por isso também. Muito bom. Você citou o primeiro trabalho, Vida Dentro, aqui, daqui né? do Senado. Eu queria que você falasse um pouquinho especificamente dele, das canções que estão aí dentro, do conceito. Esse disco é um disco autoral, né? Então ele tem 10 faixas, né? 10 faixas. 9 delas são autorais e uma delas é a interpretação de Cigano, que é uma canção do Djavan que a gente faz. A maior parte dele é voz e violão, mas tem também a participação de um saxofonista e flautista, né? Que é o Jô Gomes, que fez parte. Assim, a gente fazia shows os 3 juntos e foi um tempo muito legal, né? De lançamentos do Vida Dentro. Vida Dentro, ele então, inclusive até no encarte eu conto um pouquinho a história, assim, eu faço uma frase sobre cada música, né? Porque eu tenho realmente o desejo que as pessoas de alguma forma entrem vida dentro, né? Assim, quando elas ouvem esse disco, né? Eu tive esse desejo de fazer um disco especial, um disco de estreia. Tem uma história muito interessante, porque esse disco, para ele sair, a gente teve o apoio. Ele é um disco completamente independente. E a gente, como eu já disse, tocava já há algum tempo na noite e teve essa trajetória com os festivais e o desejo de gravar um disco. E aí a gente falou, tá, decidimos, eu já comecei, então vamos lá, organizar repertório, vamos organizar, enfim, fui fazendo todo o trabalho estratégico de produção do disco, mas não tinha dinheiro, né? Como é que se grava disco sem dinheiro? Não tem. Aí, mas vamos lá, a ideia estava aqui na cabeça, né? E a gente tinha, quando ia tocar num determinado bar, tinha um americano que vinha nos assistir e ele morava nos Estados Unidos e vinha, acho que semestralmente, né? Assim, e aí ele sempre chegava e falava, poxa, quero um disco de vocês, cadê o disco? E a gente falou, a gente não tem um disco, tal. E o tempo foi passando, mas foi passando anos, foi passando meses, anos, e esse cara sempre quando encontrava a gente perguntava do disco. E a gente falava que não tinha. Até que quando ele chegou nesse período que a gente já estava meio tramando esse disco, aí ele perguntou de novo a mesma frase. Falava, gente, aí já falava, não, lá vinha ele perguntar do disco lá. Dessa vez ele veio, mas eu não fiz de rogada. Eu falei, olha,
o disco já está aqui, ó, já está na cachola, só que falta dinheiro. Não tenho dinheiro para fazer esse disco. Aí ele falou, mas esse é o problema? Né, com sotaque de americano. Eu falei, David. Aí ele, tá, então vamos conversar e vamos fazer esse disco. E foi isso, a gente se encontrou com ele e ele realmente foi o grande apoiador, assim. Ele marcou um jantar com a gente no dia seguinte. A gente estava tão assim, porque ao longo da carreira de músico, muita gente fala, vou lhe ajudar. Mas poucos realmente, efetivamente, acontece isso. E ele deu um cartão e falou, esse é meu celular no Brasil, me liga pra gente jantar amanhã. Aí no dia seguinte a gente até estava no estúdio fazendo uma outra gravação para um trabalho, um compositor aí. E aí a Carol com o cartão na mão, ela falou, liga ou não liga? Eu falei, Carol, liga. O máximo que a gente vai descobrir é que o cara vai falar, não lembro disso, né? E aí ele ligou, falou, pô, David, você me entregou o cartão? Ele falou, sim, que horas é bom para vocês? Aí marcamos um jantar, fomos jantar, a gente conversou sobre várias coisas, menos sobre o disco. A gente ficou conversando, jantamos e papeamos. Ele falou da família dele lá, da vivência dele aqui no Brasil e tal. Quando foi no final, e assim, imagina a nossa situação, com receio de falar, tá, David, mas e aí? Né? Então a gente não estava falando nada. Quando foi o final do jantar, já pedindo a conta para ir embora, ele falou assim, meu advogado aqui no Brasil orientou que eu deveria deixar o estúdio pago para garantir que o dinheiro fosse usado para o estúdio, para sair o disco. Mas eu confio em vocês. Então, aí ele tirou um envelope assim do paletó dele e botou em cima da mesa, assim, um envelope tinha dólares, recheado de dólares, assim. E ele falou assim, gravem o disco de vocês onde vocês querem e no tempo que vocês acham que deve ser feito. Nossa, que maravilhoso. E o detalhe é que é o seguinte, legal, lindo, agora podemos gravar. Esse cara sumiu, acho que depois ele ficou mais de um ano sem vir para o Brasil, então a gente achava que o cara tinha virado uma lenda, né? E tudo que podia dar de errado com a gente, né, no período posterior a essa oferta, aconteceu, de tipo, a situação financeira ficar muito complicada, o carro cair na enchente, e o dinheiro lá guardado na gaveta, eu falei, não, esse dinheiro ele tem um destino, e o dinheiro não saiu enquanto não foi para ir para o disco. A gente foi tentado. A gente foi tentado de diversas maneiras negativas, né? E realmente a gente superou, até emocionalmente a gente teve que superar várias situações para depois marcar o estúdio. Quando a gente gravou esse disco, que depois teve 2 apoios também, que foi de um amigo nosso que também ia acompanhar a gente na noite e bancou, porque o dinheiro que ele deu pagou toda a parte de direito autoral e a gravação mesmo do estúdio. E escolhemos um bom estúdio mesmo para gravar, então isso saiu caro. E a parte dos outros 2 apoiadores, que foi um era dono de uma casa que a gente tocava, que a gente chegou e falou assim, a gente está aqui há tanto tempo, você já conhece a gente, vamos ajudar a gente agora. E ele falou, tá bom, eu ajudo. Foi tudo muito, o universo conspirou bem. Quando a gente gravou esse disco, que a gente lançou esse disco, aí o David apareceu de novo. E aí, quando ele chegou no restaurante que a gente estava tocando, que tinha um CD em cima da mesa, assim, ele não acreditava, ele olhava, ele ajoelhou, assim, do nosso lado, assim, falou, muito obrigado. Ele agradecia a gente. Ele agradecia, eu falava, não, David. Você. E o David é um cara, temos muito carinho por ele. Até hoje. Até hoje a gente tem contato, né? A gente se frequenta ainda. E foi aí que surgiu o Vida Dentro. O Vida Dentro, ele nos botou num patamar diferente, não por status, mas a gente descobriu que a gente queria trabalhar com isso, né? A gente queria fazer... Agora, a nossa função na noite tinha sido legal, porque a gente tinha conectado pessoas de uma certa maneira. Agora, a nossa maneira de chegar nas pessoas seria outra, que a partir de agora a gente tinha que cuidar de uma carreira. E a gente tinha que fazer tudo pensando na condução dessa carreira, na melhor maneira de conduzir essa carreira. E o Vida Dentro foi nos ensinando a fazer isso, a gente foi aprendendo com ele. Mergulho
sensação de gozar desse bom viver. Bom viver graças ao calor do sol, bem feito dessa região natural, da jangada do coqueiral, do pescado de cor azul, bela visão, cartão postal, sabor do mel, vigor do sal, cores da pena de pavão, cenas de uma vibração total. Cores vivas, eu penso em nós, pobres mortais. Quantos verões verão nossos olhares fãs, fãs desses céus tão azuis. Tomar pé na maré desse verão, expirar a perda, descer, mergulha na profunda sensação de gozar desse bom viver. Bom viver graças ao calor do sol, bem feito dessa região natural, da jangada do coqueiral, do pescado de cor azul, bela visão, cartão postal, sabor do mel, vigor do sal, cores da pena de pavão, cenas de uma vibração total. Cores vivas, eu penso em nós, pobres mortais. Quantos verões verão nossos olhares fãs, fãs desses céus tão azuis. Sorrio pra mostrar